Queridos ouvintes da Rádio Mundial, sou o Vanderlei Paz, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas. Iniciei o programa com a frase: vamos procurar entender o sagrado limite ou os sagrados limites dentro do ilimitado. O limite dentro do ilimitado é uma frase da alta iniciação que tem a ver com o seguinte: há um universo extremamente em expansão. Há um espaço que podemos chamar de infinito. Existem, então, dentro deste infinito, divisões, ilhas cósmicas, fronteiras. São os sagrados limites que são colocados para que exista ordem. E, havendo ordem, existe evolução. Então, vamos pensarmos numa plantação, onde a plantação tem suas raízes, caule, flores, frutos, e vai estendendo seus galhos, suas raízes também vão se estendendo pelo terreno. Porém, muitas vezes compete ao ser humano entender quando algo é invadido, quando uma plantação invade a outra, e isso então cria um desequilíbrio. Para que haja o equilíbrio, é preciso que seja respeitado um certo limite, para que a planta se desenvolva de forma sadia. Mesma coisa nas espécies animais. Quando de alguma forma há uma superpopulação de uma determinada espécie, então isso vai em prejuízo da outra. Há uma invasão, então, e aí cria-se o desequilíbrio. Ou quando os homens vão desmatando, né? Vão tornando as matas, vão defasando as matas, os animais começam a invadir as suas casas, isso cria um desequilíbrio. E assim vale para tudo na vida. Tudo que é extremo é desequilibrante, não é? Tudo aquilo que procura um domínio constante, perpétuo, é desequilibrante, visto que tem que haver um ponto de equilíbrio. Nossa bandeira, por exemplo, tem uma parte esotérica nela, que são algumas estrelas, não é? Especiais, que têm a ver com os nossos estados. Estrelas, então, que são sóis do macrocosmos e tem a ver com as divisões geográficas aqui no nosso país. Então, o limite dentro do ilimitado determina, então, até que ponto nós podemos ir com uma determinada coisa. É muito comum, é inerente à alma a busca da liberdade. Porém, esta liberdade, ela precisa também respeitar o outro, respeitar o espaço do outro, respeitar o crescimento, a organização das coisas. É preciso que se olhe o todo. Não podemos olhar para o nosso umbigo apenas. Então, quando você respeita os limites do outro, automaticamente é necessário que o outro respeite o seu limite. Isso vale para tudo, vale para as empresas, seus funcionários, vale para os seus pensamentos, os seus momentos de ócio, os seus momentos de labor. Vale para quando você faz com intensidade alguma coisa ou quando tem que diminuir a intensidade em uma determinada direção para distribuir melhor a sua energia. Isto é muito importante. E o nosso país, por exemplo, agora nesse momento importante, num momento delicado, é preciso que nós também deixemos agir a nossa intuição além da razão. Isso já foi dito antes. É importante para que haja realmente um progresso, para que haja um equilíbrio, né? E esse equilíbrio traz, então, a evolução. Avaliando isso, nós temos que avaliar o poder do pensamento. O próprio Hermes deixou escrito: o universo é mental. O nosso pensamento, as nossas visualizações da realidade, visualizações internas, já imaginando uma nova realidade, uma realidade de progresso, de respeito, uma realidade sem violência. Tudo isso é importante, porque o pensamento tem força. Antes mesmo de sermos apenas seres humanos ou cidadãos do nosso país, nós somos almas, somos espírito. E existem leis, portanto, limites, landmarks, ou seja, marcos da terra, marcos que delimitam alguma coisa, que representa, então, a ordem das coisas. Então,
E ali está a lei do pensamento, está a lei da visualização criativa. Se ao invés de você ficar apenas reclamando daquilo que não está bom, ou então mostrando, externando medos incríveis, ou então mostrando raiva, ódio e tudo mais, isso você não colabora com a evolução do todo. Lógico, todos nós como humanos que somos, temos uma hora que temos um desabafo, uma certa catarse. Mais uma vez feito isto de uma forma criteriosa, então convém que nós possamos fazer pensamentos saudáveis, termos atitudes exemplares, agirmos de forma ética, mas não adianta tentarmos ser éticos com quem não tem ética. Então temos que agir com a chamada lei da reciprocidade. Essa lei da reciprocidade exige que você seja verdadeiro, e muitas vezes a ética omite a verdade quando é uma ética profissional, por exemplo, ou então permite que a tal verdade que já está bastante clara, ela se estenda como se não fosse verdade, até que as coisas se acomodem, e até então ocasionou-se muita injustiça. Há uma necessidade de um discernimento muito grande quando você pensa, por exemplo, na palavra política de origem grega. Pense numa poliética. Nós ocupamos vários papéis na vida, papel de pai, de mãe, de irmão, de filho, papel de cidadãos. Cada papel tem que ser muito bem trabalhado, muito bem representado, sem jamais prejudicar o nosso semelhante, mas também não permitir ser prejudicado. Então isso é muito importante, amar ao próximo como a si mesmo. É esta a máxima cristã. Vamos analisar tudo isso, vamos refletir tudo isso não só nas coisas coletivas, como na nossa vida individual, para que nós possamos de alguma forma galgarmos um degrau a mais em nossa evolução espiritual. Se você tem interesses por temas metafísicos como estes que nós abordamos aqui no programa, em vários momentos diferentes da nossa vida, você tem 2 espaços importantes para que você faça estudos mais profundos sobre esses temas. Um deles é o Espaço Consciencial Cognitus, que fica lá no bairro de Moema, já com uma agenda já sendo preparada para 2019 e repleta para 2018. E nesta agenda consta lá o nosso curso de autoajuda essencial e eficaz. Esse curso de autoajuda essencial é um curso de apenas 3 dias. É possível que tenhamos período à tarde e à noite. E são então técnicas, métodos de desenvolvimento mental, desenvolvimento de percepção sensorial, para que você possa atingir suas metas. Então, essas técnicas são extraídas, por exemplo, de conceitos de neurociência, de conceitos de mecânica quântica e as suas implicações na nossa vida humana. E são técnicas e exercícios práticos considerados de êxito para a maioria das pessoas. Então, é um curso de apenas 3 dias, são 3 terças-feiras, é autoajuda essencial, um curso com certificado de participação, com uma pequena apostila roteiro, para que você possa trabalhar ao vivo com os exercícios práticos que você fará também na sua própria casa, no seu ambiente de trabalho, comprovando esta mesma eficácia. Se você quer ter informações sobre este curso de 3 terças-feiras, que é Autoajuda Essencial, liga lá para o Espaço Consciencial Cognitus, que fica no bairro de Moema, e o telefone é o 3578-5241, repetindo, 3578-5241. E no dia 20 deste mês, 20 de outubro, é um sábado à noite, liga lá para confirmar o horário por volta das 20 horas. Você então terá um ritual cabalístico especial, conhecido como voto de riqueza.
não só nas questões das riquezas materiais, mas também este voto é um voto de riqueza espiritual, de uma vida rica de coisas boas e interessantes. Então, liga lá para o telefone 2061-5085, repetindo 2061-5085, que é o telefone do Instituto Luminar Atlante, que está há mais de 40 anos trabalhando com o autoesoterismo. Eu sou o Vanderlei Paz, você ouve aqui pela Rádio Mundial, a rádio da nova era, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Estamos nos aproximando de um feriado aqui para nós brasileiros, considerado importante, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, também dia das crianças, e esses feriados religiosos ou tradicionais, mesmo que você seja de uma outra religião, que você tenha uma outra forma de ver a divindade, ou que você seja ateu ou agnóstico, há uma necessidade do respeito por aquela egrégora, por aquele culto que se faz, porque um aglomerado de pensamentos e sentimentos de pessoas sempre é significativo para trabalhar uma energia. Quando é uma energia boa, algo que traz uma energia de amor, de aconchego, de acalanto, sempre é bem-vinda. Sempre, mas isso não impede os avanços da ciência, não impede que se coloque tudo no diapasão da filosofia perene. Isto vale, então, para o conhecimento religioso, o conhecimento científico, para o sentimento agnóstico. Há uma necessidade, então, de o respeito por aquilo que o outro faz, desde que não prejudique as outras pessoas e, se possível, não prejudicar a si próprio. Então, as aparições marianas que acontecem pelo mundo são muito importantes, trazendo verdadeiros milagres à tona. Então, aqui fica uma chave importante para este feriado emendado, sempre com as recomendações de dirigir com cuidado, não ingerir bebida alcoólica e aproveitar para reflexões. O chamado Dia das Crianças, convém que a gente possa pensar e rever a educação que as crianças estão recebendo, ou como que pode ser melhorado isso de uma forma equilibrada, de uma forma ordeira, não deixando de lado as tecnologias atuais, as inovações, as redes sociais. Tudo isso precisa ter um saneamento psíquico, né, para que as coisas possam, então, ganhar o seu devido lugar, para que possam ser auxiliares da educação e não agir de forma destrutiva. Então temos aí uma data, 12 de outubro, para refletir sobre essas duas coisas, Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora de Aparecida. Por certo, você já me ouviu falar várias vezes aqui na Rádio Mundial sobre as chamadas revoluções pacíficas espirituais que estão acontecendo no mundo. Então, a revolução tecnológica, a revolução de respeito aos gêneros, a revolução alimentar, de vida saudável e a revolução de transparência, né, na vida política e social, e em seguida a revolução artística. Novamente, mais uma revolução artística que está chegando nesse ciclo de Saturno, trazendo mensagens através de suas obras, tanto de obras de formas clássicas como de obras digitais, obras que usam alta tecnologia. Então, essas revoluções necessárias são como tsunamis de luz, que vem para mudar o mundo, porque o mundo nunca fica parado, há sempre um movimento evolutivo, como a essência de Brahma, Shiva e Vishnu,
Brahma cria o universo, Vishnu o conserva durante a sua evolução e Shiva destrói no final alguma coisa para que se construa outra. Isso faz parte dos ciclos da humanidade. Então, sendo assim, tendo as revoluções pacíficas, formulando revoluções dentro de nós, não há uma necessidade de revolução armada, de revolução que represente conflitos e violência. Porém, há sempre uma necessidade de um equilíbrio das coisas, pois todo o excesso é desequilibrante. Há uma necessidade de não só usarmos a lógica, mas analisarmos o histórico que vem apresentando as coisas em nossa vida. Quando você vai fazer uma consulta médica, é feita então uma anamnese, e é muito comum que o profissional de saúde te pergunte sobre possíveis doenças dos seus pais, de avós, irmãos, para poder ver então se tem aí uma raiz genética que possa trazer alguma doença. Mas isso também acontece com as coisas da nossa sociedade, acontece com coisas que foram feitas, que deram certo e outras que não. Então a reflexão tem que ser muito importante. O caminho do meio está dentro de cada um de nós. O caminho do meio não mora em legendas partidárias, o caminho do meio não está naquele ou no outro time de futebol que tenha uma torcida fanática. O caminho do meio mora dentro de cada um e tal caminho pode ser refletido em nossas atitudes. Vamos pensar sobre isto e vamos agir então de forma ordeira, pois é a ordem que traz o progresso, é a disciplina que traz o progresso. É muito importante que os estudiosos possam estudar com mais profundidade as chamadas formas pensamento. Você tem um livro antigo, porém muito bom, que fala sobre formas pensamento, do autor C.W. Leadbeater. C.W. Leadbeater escreveu um livro há muitas décadas atrás, porém continua sempre atual, conhecido como Formas Pensamento, e o outro livro do mesmo autor é O Homem Invisível. Toda vez que nós formulamos pensamentos, formas vão se colocando no redor de nossa aura e vão se espalhando para o ambiente. Formas afetivas, formas que representam carinho, pode formar pássaros, flores em volta da aura, flores astrais, pássaros etéricos. Formas, por exemplo, de muita raiva, pode formar insetos peçonhentos que picam a sua aura, tal qual um pernilongo, injetando uma espécie de veneno nela. E isso cria uma energia desequilibrante. Então as formas pensamento ficam flutuando no seu ambiente de trabalho, na sua residência, em volta de você, mesmo que depois que você cessou aquele pensamento ou sentimento, a forma está lá, ainda incitando de algum momento a energia ruim e negativa. Então, fazermos formas pensamentos de forma proposital, positivas, boas, benévolas, é bem aconselhável para que nós tenhamos um ambiente ao nosso redor de alegria, de calma, de felicidade, de autossatisfação. Então, você pode colocar no ar formas geométricas, como forma dos sólidos platônicos, por exemplo, um cubo, um triângulo ou uma pirâmide, flores, pássaros, borboletas, enfim, uma paisagem agradável. Tudo isto vai criando no ambiente uma energia agradável, uma energia de segurança, uma energia de aconchego, que é o que o nosso mundo, que é que cada um de nós precisamos nestes momentos de transição. Então procure ler essas obras importantes e clássicas de C.W. Leadbeater, Formas Pensamentos e O Homem Invisível. É esta a recomendação que eu dou para vocês que são pesquisadores da força da mente, pesquisadores do mundo espiritual.
Mais uma dica importante: você pode enxergar a correlação dos estudos de física quântica com os conceitos espirituais elevados, com práticas e exercícios espirituais elevados. Já existem algumas leituras boas para isso. Então, sobre espiritualidade e física quântica, você pode puxar isso na internet, vem algumas coisas interessantes e boas. E isso vai fazer parte do curso de autoajuda de 3 dias, que faremos 3 terças-feiras, a partir do dia 16 de outubro. A primeira terça-feira é o 16 de outubro. Então, nestas terças-feiras estarei falando lá sobre assuntos como esse, sobre experiências, sobre exercícios eficazes que podem nos auxiliar muito em todos os momentos. Então, o paralelo da física quântica com as coisas da autoespiritualidade, você vai encontrar muita literatura, muitos pesquisadores sobre esses assuntos, e convém então, para que nós possamos ficar atualizados, que haja um aprofundamento nesses assuntos. Não esqueça da máxima: mente sã em corpo são. Então é preciso que a mente nossa tenha pensamentos sadios, construtivos, pensamentos ordeiros, né, para podermos acabar com a violência verbal e a violência física. E agora vamos partir para a nossa mentalização final. Eleve o pensamento à luz no alto de sua cabeça, que é a divina presença, que é Deus em você. E assim fazendo, receba os raios de luz que vêm dessa atmosfera superior, para que isto inunde a sua aura e para que você possa emanar paz e felicidade. Disse o Senhor Elohim no princípio: haja luz, e houve a luz.